Olá, meu nome é Ronaldo e nesse vídeo estarei auxiliando vocês na resolução do exercício de número 35 da sua lista de exercícios. Ele diz o seguinte: a base de uma pirâmide de 8 metros de altura é um hexágono regular, cuja apótema mede 2 raiz de 3 metros. Determine o volume dessa pirâmide. Certo? Então ele me deu duas informações importantíssimas e me pede o volume. Então vamos por parte. Ele está me dizendo que a base dessa pirâmide, que tem 8 metros de altura, é um hexágono regular. Então vamos lá, vamos construir essa figura que vai facilitar muito a visualização. Hexágono regular, então ele vai ter 6 lados, certo? 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então vamos construí-lo aqui melhor. Só para facilitar a nossa visualização, certo? Ok, pronto. Então nós temos um hexágono regular. Maravilha, então ele está me dizendo que esse hexágono, ou que essa pirâmide de base hexágono, ela tem 8 metros de altura, certo? Então, só traçar uma linha aqui, como se fosse a nossa altura. Pronto. Então, maravilha. Então, tem 8 metros de altura. E ele me diz que a apótema desse hexágono mede 2 raiz de 3, certo? Então, aqui, a apótema desse hexágono, supondo que seja aqui, mede 2 raiz de 3. Então, eu tenho 8 metros de altura e 2 raiz de 3 metros como a minha apótema. Beleza. Essas são as informações que eu tenho. Porém, para que nós possamos calcular o volume, eu preciso do quê? Da área da base vezes a altura dividido por 3, certo? A altura eu já tenho, 8 metros. A área da base vai ser o quê? Vai ser a área do meu hexágono. A área do meu hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo que eu preciso aqui é do lado do meu hexágono. Porém, eu não sei. O exercício não me deu quanto vale isso aqui. Só me disse que é um hexágono regular, me deu o valor da sua apótema e a altura da pirâmide. Então, a primeira parte aqui que nós precisamos fazer é tentar descobrir quanto vale o lado. Se nós encontrarmos o lado, morreu o exercício. Então vamos lá. Para facilitar ainda mais a nossa visualização, eu vou desenhar outro hexágono aqui do lado. Pronto. Lembrando que o hexágono regular, nós teremos triângulos também regulares, certo? Então, podemos considerar aqui que essa daqui seria então aí a nossa apótema da base, certo? Pronto, a nossa apótema da base. Então, só peguei essa pirâmide e construí somente a base dela. Então, nós sabemos que isso aqui vale 2 raiz de 3, certo? Então, M não é de metros, e sim da apótema da base, né? Notação de apótema da base é igual a 2 raiz de 3, certo? Existe uma dedução que nós podemos fazer, que ela é o seguinte, baseada em Pitágoras, certo? Nós podemos fazer o quê? Um triângulo desse, regular,
como se nós tivéssemos tirado uma fatia dessa daqui e tivéssemos transposto para cá. Eu vou até fazer aqui embaixo para a noção ficar ainda melhor. Certo? Então, viemos para cá. Então eu posso dizer que essa medida aqui, essa medida aqui, essa medida aqui é essa daqui, e essa aqui embaixo é essa daqui. Ok? Então só dividir as figuras. Quando nós não sabemos um valor, nós podemos dar nome a eles. Então, nós podemos dizer que isso aqui é um x, então isso aqui vai ser x, isso aqui é a mesma medida, então vai ser x, e isso aqui tudo também vai ser x. Certo? Beleza. Então eu vou dividir isso aqui no meio. Por quê? Porque eu preciso da altura desse triângulo aqui. Então nós precisamos de h, essa altura. Lembrando que se eu tenho um triângulo regular, essa altura vai tocar bem no meio desse meu lado. Então aqui é igual aqui, ou seja, se tudo isso é x, isso aqui vai ser a metade de x, certo? Então eu tenho aqui x sobre 2. Lembra lá de Pitágoras? Nós vamos utilizar aqui. Então vamos lá. Pitágoras me diz que o quê? Que o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, considerando esse lado aqui. Então x ao quadrado vai ser igual ao quê? Quadrado dos catetos, ou seja, h ao quadrado, certo? Mais isso aqui ao quadrado. Então, x ao quadrado, desculpa, x sobre 2 ao quadrado. Ah, não tem número. Não, mas a gente vai desenvolver. Então, tenho x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado, eu tenho x ao quadrado, ou seja, eu distribuo aqui, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Posso fazer MMC aqui, então 4. Teremos 4h ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. 4. Nós podemos multiplicar por x ao quadrado, teremos 4h ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Fazendo as devidas substituições, nós teremos que 4x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 4h ao quadrado. Já vocês vão entender o porquê que isso aqui está sendo feito. Eu preciso deixar esse h isolado. Por quê? Esse h aqui, que é a altura desse triângulo aqui, ele coincide com a minha apótema da base. E isso vai ser extremamente importante. Elas terem essa característica de serem iguais. Porque eu peguei esse triângulo e trouxe para cá. Aqui eu chamei de altura, porque realmente ela é a altura desse triângulo. Só que ela também coincide com a minha apótema. Então, aqui o objetivo é isolar esse h. Então, vamos lá. 4x ao quadrado menos x ao quadrado, eu tenho 3x ao quadrado, que é igual a 4h ao quadrado. Vou só trocar de lado, para ficar mais fácil de visualizar. Então, 4h ao quadrado é igual a 3x quadrado. Vamos isolar o h. Tem, então, 3x ao quadrado sobre 4. Logo, o meu h vai ser a raiz de 3x ao quadrado sobre a raiz de 4. Então, h é o quê? 3 não vai ter raiz, porém o meu x ao quadrado eu posso tirar ele fora da minha raiz. Então, eu tenho que x, raiz de 3, raiz quadrada de 4, 2. Então, o meu h vale isso aqui. Pronto. Essa informação é importante. Poderia ter só dado esse valor para vocês e falado para vocês utilizarem, mas eu estou mostrando como é que vocês podem chegar nele. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui é importante. Claro, todos os passos são, mas isso aqui também tem uma importância maior. Então, agora nós vamos retornar. Eu disse aqui que esse h ele coincide com esse m. Certo? Se eles são iguais,
eles não apenas coincidem, se eles são iguais. Deixa eu trazer aqui mais para cá. Pronto. Então vamos lá. Se eu tenho aqui então que M é igual a H, certo? Então a minha apótema aqui coincide com a altura desse triângulo. Então, quanto vale M? Quanto vale a apótema? O exercício me deu. A apótema desse hexágono vale 2 raiz de 3. Então, eu tenho aqui 2 raiz de 3, certo? Quanto vale H? H, nós deduzimos aqui na fórmula, e H vale x raiz de 3 sobre 2. Então, x raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora nós vamos fazer as devidas manipulações. Esse 2 eu posso colocá-lo multiplicando, posso multiplicar tudo por 2, então eu vou ter o quê? 2 vezes isso aqui, então eu vou ter 2 vezes 2 raiz de 3, que é igual a x raiz de 3. Então aqui eu tenho 4 raiz de 3, que é igual a x raiz de 3. Vou mudar de lado, só para facilitar a visualização de vocês. Então, x raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Mesma coisa, só troquei de lado. Agora eu vou isolar o meu x. Então, x é igual a quê? 4 raiz de 3. Esse multiplicando. Então, dividindo. Então, x é igual a... Cancela, 4. Pronto. X é igual a 4. Mas o que é x nessa história toda? X é esse lado aqui, certo? Esse lado aqui todo também vale x, e todo esse lado vale x. Aqui é x sobre 2, mas esse lado aqui todo vale x. Mas nós vimos que esse desenho aqui de baixo é esse desenho aqui ampliado, certo? Se aqui vale x, aqui vale x. Se aqui vale x, aqui também vale x, e aqui embaixo também vai valer x. E quanto que é x? Acabamos de encontrar. X vale 4. Logo, esse lado vale 4, esse lado vale 4, todo esse lado aqui embaixo vale 4. Pronto. Se eu tenho um hexágono regular, esse lado é igual a esse lado aqui. Então, aqui também vale 4, aqui também vale 4, aqui vale 4, 4, 4. Ou seja, eu encontrei quanto vale o lado do meu hexágono. Então, esse meu hexágono aqui possui lado 4. Pronto. Por que tudo isso? Porque para calcular o volume, nós precisamos do quê? Da área da base vezes a altura. A altura o exercício nos deu. E a área da base, nós precisamos do quê? A área do hexágono, que é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porém, o lado nós não tínhamos. Por isso, nós precisamos fazer tudo isso aqui para descobrir o lado do hexágono. Agora, nós podemos calcular a área do hexágono, para depois, então, finalizar calculando o volume. Então, vamos lá, então, calcular primeiro a área do hexágono. Então, vamos lá. Então, a área da base. Nossa base é um hexágono, então a área do hexágono é igual ao quê? 6 vezes o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. 6 vezes. Quanto vale o lado? Nós descobrimos 4. Então, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono é o quê? 6 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Poderia fazer 6 vezes 16. Porém, eu posso simplificar o cálculo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, eu posso considerar que um desses 4 que vai aparecer, eu posso cancelar com esse 4 aqui de baixo. Então, na verdade, em cima eu vou ficar com 6 vezes o 4 que restou, raiz de 3. Logo, a área do meu hexágono é o quê? 6 vezes 4, 24,
raiz de 3. Área, estamos falando de metros quadrados. Pronto, essa é a área do nosso hexágono, a área da base. E por fim, nós podemos calcular então o volume. Então, logo, o volume, nós sabemos que é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Quanto que é a área da base? Acabamos de descobrir. 24 raiz de 3. Então, nós temos 24 raiz de 3 vezes a altura, é aquela altura que o exercício nos deu. 8 metros. Certo? Vezes 8, dividido por 3. Posso novamente multiplicar 24 vezes 8, não importa aqui o que você vai fazer primeiro, mas nesse caso aqui, para facilitar o nosso cálculo, eu posso simplificar. 24 dividido por 3 é 8, então eu tenho 8 raiz de 3 vezes 8. 3 não vai embaixo porque já cancelou aqui. Logo, o volume é o quê? 8 vezes 8, 64 raiz de 3, estamos falando de metros, então metros cúbicos. Prontinho. Esse aqui é o volume dessa pirâmide. Então, capturando aqui, nós tínhamos apenas a altura e a apótema da base. Daqui nós encontramos então quanto valia o lado do nosso hexágono, certo? Através disso aqui. Poderia ter apresentado isso aqui para vocês direto, cortar o caminho, mas eu quis apresentar para vocês uma possibilidade. Encontrado isso, nós temos que a apótema é igual a essa altura, nós vimos aqui no desenho, encontramos o valor do lado, então conseguimos prosseguir com os cálculos. Certo? Então esse é o exercício. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.